Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 37. Vamos ainda na parte, né, de álgebra linear falar agora dos determinantes. Determinante é um número real que pode e deve ser associado a matrizes quadradas. Lembrando que matrizes quadradas são aquelas em que o número de linhas e o número de colunas é o mesmo. São as matrizes 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Então, sempre que a gente está diante de uma matriz quadrada, nós podemos associar a essas matrizes um número real que pode ser calculado, que é chamado de determinante da matriz. E aí o que acontece é que você tem uma maneira específica de calcular um determinante de uma matriz de ordem 2, você tem uma outra maneira para calcular um determinante de ordem 3. Claro, você pode calcular determinantes de matrizes maiores também, e aí nesse caso a gente procura métodos, regras que sejam mais genéricas aí para o cálculo de determinantes. Nós aqui vamos, no nosso curso, trabalhar com o cálculo de determinantes de ordem 2 e determinantes de ordem 3. Ok? Então vamos lá. Hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre o cálculo de determinantes de uma matriz de ordem 2. É um cálculo bastante simples, tá? Ele é feito da seguinte maneira: você tem aí uma matriz quadrada, tá aqui, ó, a matriz quadrada A, é uma matriz de duas linhas e duas colunas, e fica bem evidente aqui na matriz quadrada essa diagonal que a gente chama de diagonal principal, né? Que é aquela diagonal dos elementos em que o número da linha e o número da coluna é o mesmo, né? O A11, o A22, o A33, o A44, aí depende do tamanho da matriz. Então, essa diagonal é a diagonal principal. Claro, existe a outra diagonal no sentido contrário, e essa a gente chama de diagonal secundária. Então, para o cálculo do determinante de ordem 2, basicamente o que a gente faz são dois produtos. A gente faz o produto entre os elementos da diagonal principal e o produto entre os elementos da diagonal secundária, tá certo? E calculamos, por fim, a diferença entre esses dois produtos, ou seja, a gente faz produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária, que no caso vai resultar, né, nessa diferença aqui que a gente calcula, e isso dá o valor, né, do nosso determinante. Uma coisa que a gente deve notar é essa diferença física aqui entre a representação, né, da matriz A e do determinante da matriz A. Quando a gente vai falar no determinante da matriz A, a gente abandona, né, parênteses ou colchetes que a gente usa para delimitar a matriz e passa a usar barras simples. Então, sempre que você encontrar algo com a aparência de uma matriz, só que delimitado por barras simples, você já tem que ficar ligado que aquilo ali não é mais uma matriz, aquilo ali é um determinante, é um número a ser calculado. E no caso do determinante de ordem 2 é bem simples, acabamos de ver. Então, vamos ver um exemplo aqui, bem simples. A gente tem a matriz A, que é a matriz menos 3, 4, menos 2 e 5. Então, o determinante da matriz A vai ser menos 3 vezes 5, que é o produto da diagonal principal, menos, esse menos ele vai estar sempre aqui, né? Por conta da diferença entre diagonal principal e diagonal secundária. Então, menos 3 vezes 5, menos 4 vezes menos 2. Aí é só não errar sinal, né? Menos 3 vezes 5
dá menos 15, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Na verdade, o que a gente faz é, no sentido aqui da diagonal secundária, a gente troca, né, o sinal do produto. Se o produto dá menos 8, a gente no fim vai escrever mais 8. Tá ok? E aí, menos 15 mais 8 é igual a menos 7. Ok? Então, um cálculo bem simples, o cálculo do determinante de ordem 2. Então, como a gente já costuma fazer, vou sugerir que vocês resolvam, parem, né? Pause o vídeo e resolva aí esses dois exercícios. Primeiro, bastante simples, que é apenas calcular o determinante da matriz. E o segundo aí eu vou dar uma complicadinha, vou jogar uma equação aqui no determinante, mas claro, lembrando que você vai multiplicar principal menos secundária, vai sair aí numa equação exponencialzinha para você resolver. E você sabe resolver equação exponencial. Então, pausa o vídeo aí um pouquinho. Daqui a pouco, quando você terminar, você volta para ver aí a resolução. Tá legal? Então, vamos lá. Então, de volta, se você fez aí o que foi sugerido, vamos só conferir o que você fez. O primeiro exercício aí, tá aí a resolução, né? O cálculo puro e simples do determinante da matriz M. Então, 2 vezes 5 dá 10. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Vamos trocar o sinal nesse sentido, sempre. Não podemos esquecer disso. Então, fica 10 mais 3. E 10 mais 3 é igual a 13. Logo, o determinante da matriz M é 13. Acredito eu que você fez isso aí sem dificuldade, né? No segundo exercício, a gente tem aqui, ó, lembrando que quando a barra é simples, isso aqui já não é uma matriz. Então, a gente vai desenvolver esse determinante, igualar esse determinante a zero e, a partir daí, achar o valor de x. Então, a resolução desse problema aí, vamos lá, o determinante é igual ao produto dos elementos, que a gente já sabe, né? Então, ó, 2 elevado a x vezes 1/16, menos, né, troca o sinal, 8 vezes 4 elevado a x. Ficamos aí com uma equação exponencial, ok? Colocando tudo na base 2, ó, usando propriedades da potência, não vou discutir aqui a resolução de equações exponenciais com vocês, já é passado, já fizemos isso. Vamos chegar ao valor de x igual a menos 7. Ok? Beleza, pessoal? Então, feito isso, né, o que eu vou acrescentar? Além do que a gente já vinha fazendo, eu vou agora, ao fim de procurar, né, ao fim de cada aula, colocar mais uma bateriazinha de exercício para vocês fazerem. Tá legal? Ó, tá aí. Só que aí eu já coloco com o gabarito para você já saber onde que você tem que chegar. Ok? Então, ó, só dar uma printada na tela aí, copiar, resolver e você já tem a resolução aí. E por aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Tá legal? Um abraço. Tchau, tchau.